Então, gente, boa tarde. De volta, né, depois de bastante tempo. Vamos ver se a gente dá continuidade, porque acho que é um meio bom, né, de comunicar assim as o nosso pensamento. Hoje a gente vai retomar uma questão que eu acho fundamental, que é a ideia de ciência da consciência, porque o grupo é ciência da consciência e espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa mais abrangente, então eu não vou tocar nisso agora. Eu vou tocar na questão da ciência da consciência porque são coisas que eu percebo que ainda tem sido muito difícil de ser compreendida. Não que seja difícil, mas porque, não sei, falta alcance, leitura, não sei o que é. Mas vamos tentar esclarecer. Primeiro vamos esclarecer ciência, que é o mais simples, né? Ciência é um modo, é um método, é uma filosofia, mas dentro dessa filosofia tem um método de validar determinadas hipóteses. E existem vários métodos. Então, não é só o método que nós conhecemos como na academia, né, que ainda domina o método, digamos assim, tradicional. O método dominante, o método que impera na academia, que é diferente da questão ligada à espiritualidade, que é um método também, mas que normalmente não é muito absorvido pela academia que nós conhecemos. Isso é uma coisa, mas dá para a gente passar de forma rápida, porque o que eu quero tratar mesmo é da consciência. Então, para que a gente possa tratar da consciência, eu quero colocar o seguinte, que é a questão da mente e da consciência, porque uma coisa está ligada à outra. Então, a mente é uma coisa que faz parte da consciência, mas não abrange o todo da consciência. Então, vamos começar pela mente. A mente tem a ver com a percepção, com a personalidade, com algo que é limitado pelo tempo e pelo espaço. Pelo processo de identificação, como eu me identifico com mim mesmo, com meu nome, com minha história, cada um se identifica com sua história, e cada um se identifica com seus ancestrais, se identifica com, enfim, com o que pudesse identificar, com sintomas, se identifica com tudo. Isso. A consciência é algo que extrapola, transcende essa ideia de mente. Porque, como eu disse, a mente é uma ideia, a consciência não. A consciência é um é. Então, ninguém precisa fazer esforço nenhum para chegar à consciência, porque já está. Quanto mais esforço você faz, menos você está, porque você está inventando conceitos. Então, inventar conceitos é um problema para... Não é se a consciência já está lá, né? Mas antes eu dizer, se você quer em outros históricos, né, você pode encontrar Jiddu Krishnamurti, você pode encontrar o próprio Osho, você pode encontrar principalmente no Zen budismo, e você pode também encontrar no cristianismo esotérico, principalmente quando Jesus diz que o reino de Deus está espalhado em toda a terra, mas os homens não enxergam. O que é que eles não enxergam? A consciência, porque estão preocupados com outra coisa. Então, o que é que eu trago para cá? A consciência é algo que não existe identificação. Então você diz assim, mas se não existe identificação, o que é que existe? Primeiro, que essa questão do que é que existe já é um problema, porque do ponto de vista de que como é, posso dizer que não existe nada. Uma alegoria disso é a questão do sono sem sonhos, né? Onde está a consciência no sono sem sonhos? Então você pode dizer assim, é como se a pessoa estivesse de um lado morta, que não tem nada, do outro pode ser que alguém esteja ali observando. Mas o que importa é essa coisa intrínseca de você estar lá, mas você não está de forma existencial.
Isso para mim é um complicador. Não porque é complicado, mas eu acho que se complica demais essa questão da consciência. E vem conceitos e vem outros conceitos. Eu não tenho nada contra outros conceitos, mas eu estou tentando explicar como funciona aqui no meu trabalho, que é o trabalho que está vinculado não só às graduações, não só ao mestrado, e não só a questão conceitual. Quanto mais você vai para o conceito, pior. Então a consciência é algo que é algo que você não precisa fazer esforço nenhum. Os pensamentos não vão embora, não vão desaparecer. Mas não quer dizer que o fato de não desaparecer, você está preso a eles e identificado com eles. Tudo que você estiver identificado é a mente. E a mente é algo que é restrito. Ou melhor, é algo que é restrito da consciência, é algo que restringe a consciência. É como se você tivesse engarrafado o ar. O ar continua lá, mas está restrito pelo modelo, pela forma do engarrafamento. E a forma é a nossa condição como humano, nossa condição física, nossa condição mental, todas as nossas condições. Liberar significa compreender que não há diferença entre o ar que está dentro da garrafa e fora. Na verdade, não é compreender, é viver isso literalmente. Então, o processo de meditação é um processo que leva, e aí eu vou explicar o que é meditação, a questão da consciência. A meditação não é postura física, postura mental, busca de alguma coisa, tentativa de encontrar algo, tudo isso faz parte da mente. Na verdade, quando você para de procurar, cansa de procurar, se esgota de procurar e não encontra nada, é a consciência. A consciência não encontra coisa nenhuma. Muita gente pergunta, mas o que é a consciência em termos de identidade? Isso é uma pergunta que está fora do processo de existência humana, no sentido da configuração humana, embora algumas experiências consideradas místicas, elas levam aos experimentadores a sentir a consciência pura. Né? No budismo, a questão do budismo, a questão é acessar a consciência pura. Quando Buda para de procurar e se senta debaixo de uma árvore, então o que é que acontece? A mente parou, no sentido de não ter mais o que procurar. Esse é o chamado estado de felicidade do reino aqui na Terra. Então, nós, quando buscamos o estado de felicidade, significa que é a mente que está buscando. Felicidade é um estado puro. Por que eu estou esclarecendo isso? Porque você vê N abordagens sobre consciência. E eu aqui não estou me opondo a nenhuma. Eu apenas estou querendo que se compreenda o que nós colocamos aqui como consciência. Compreendeu isso, você vai e procura o que você quiser. Agora, eu sinto que isso é uma coisa parece que é difícil de se entender, porque cada um vem com uma coisa, mas assim, vem com uma coisa confundindo a consciência pura, o que eu chamo de consciência, com o seu lugar de fala. E o lugar de fala não tem nada a ver com a consciência. Nem aquilo que eu estou dizendo aqui agora. O que eu estou dizendo não vai fazer ninguém se iluminar, se essa consciência, nem coisa nenhuma. É um lugar de fala. Mas é um lugar de fala aqui que precisa ser diferenciado de outros lugares de fala que não é nem mais verdade, nem menos verdade. Mas eu preciso que se compreenda o que é isso. Consciência não tem absolutamente nada a ver com identidade, identificação, ego, personalidade, quem eu sou, aí o cara. Não. Se você for no quem eu sou, na procura de uma resposta, você nunca vai encontrar a consciência.
consciência. No Tao se diz que quanto mais longe do Tao, mais perto você está. Quanto mais perto você está, mais longe. Porque quando você acha que está achando, você não está achando coisa nenhuma. Então, experimentar, experienciar a consciência em vida é o propósito. Não é um propósito que você possa se identificar com religião, com ciência, com filosofia, com alguém que falou. Não. É uma vivência. É uma vivência que vem através de insight e não através de procura de teoria de intelecto. Então, a consciência, a meditação está vinculada a insights. Insights parece que não vem de lugar nenhum. E aí é a pista. Sendo que o insight não vem de lugar nenhum, ou melhor, de lugar que tem a ver com tempo, espaço, causalidade e outras coisas, nós podemos começar a vislumbrar o reino. Porque veja só, se você perguntar assim, olha, tem um CD aqui rodando, é possível atingir a consciência? Não. O CD vai continuar rodando a mesma coisa. É preciso vir alguma coisa, eu vou chamar de fora, mas é um termo que está equivocado só para ter compreender, que são os insights. Então, se você procura o Zen Budismo sobre meditação, por exemplo, você vai encontrar o Zazen, uma das formas. Se você encontra Krishnamurti, a observação, que no final o observador vai ter que desaparecer também, porque o observador também é uma identificação. Então você vai ter uma ideia, se você encontra a questão do reino, né? Meu reino não é desse mundo, mas também é. Desse mundo é a mente. O que transcende esse mundo é a consciência. Que não vai tentar você querer encontrar identidade com a identidade que você já tem. Parece que você vai querer encontrar uma identidade parecida para dizer, agora eu sei como é que é. Não, você não sabe como é que é. Você só sabe sabendo. Você não sabe por transmissão de terceiros. Você não sabe por causa de uma teoria. Você não sabe por causa de uma abordagem. Você sabe sabendo. Essa é a ideia. Então, bom esclarecer isso, porque assim, eu encontro assim, muita resistência de que se está da posição, de que se está do lugar de fala para fazer uma compreensão sobre consciência. Se você diz assim, mas as outras ideias você não concorda, não se trata de concordar ou discordar. E claro que eu preciso fazer pontes. Mas fazer pontes não é você dizer assim, pronto, então agora eu vou... Não vou confundir tudo. A consciência, aquela que eu me dedico, meus trabalhos de pesquisa, o trabalho que eu me dedico, não tem a ver com identidade, identificação, personalidade, sintoma. O sintoma, ele acontece na esfera da mente. Engraçado, não é que é muito comum a pessoa dizer assim, eu sonhei com alguém que morreu, a pessoa não tinha mais nada, a doença não estava mais lá, a pessoa saudável. É um pouquinho, alegoricamente, isso. A pessoa não é mais aquilo. E para se entender, né, quando um homem pergunta a Jesus, olha, eu casei 7 vezes, quando eu morrer, quem vai ser minha esposa? Ele, nenhuma. Porque isso corta a questão da identificação da mente. Então, o que é que a mente é a fazedora de truques para que a gente possa sobreviver nesse mundo existencial. Mas dentro de um mundo existencial existe uma dimensão espiritual onde está lá a consciência não desligada do mundo existencial. Que não está desligada do mundo físico, que não está ligada da biologia, da química, não está desligada de coisa nenhuma. Agora veja, é outro ângulo. Se você for querer enxergar a consciência pelo ângulo ocidental, você não vai conseguir.
Portanto, largue tudo para você compreender. Largue seus conceitos, largue seus livros e vá ficar, fica olhando para o espelho, olhe para a parede e deixa o pensamento vir e voltar, vir e voltar. O pensamento é assim mesmo. Quando você cansa, se esgota, aí vai certamente aparecer outra coisa. Mas o que é? Você tem que saber. Não é simplesmente você dizer como é. Quando você diz como é e eu digo, já não tem mais nada a ver com a consciência. Isso é um processo mental. Um processo de restrição que é simbolizado pela queda do ser humano nesse plano existencial. Porque quando a gente... Não é a queda do ser humano. É a queda da consciência nesse plano existencial que tem o ser humano e outras coisas na natureza. O ser humano é apenas uma delas. Limitado, mas ao mesmo tempo a consciência está lá o tempo todo. E que a gente tenta forçar a barra para acessar e não vai acessar. Forçando a barra você nunca vai acessar. Eu espero estar esclarecendo um pouco sobre isso. Quem quiser depois aí comentar alguma coisa, pode comentar, pode perguntar. Mas para mim isso é importante, porque eu acho difícil, né? Você vai ver no próprio mestrado, discutindo com pessoas, fazendo curso, você vê que a pessoa, é isso, mas aí volta para aquilo que ela acredita, que é aquilo que é identificado. Então significa que ela não está compreendendo o que é consciência. Ela continua identificada com os processos da mente, com os processos da personalidade, com o processo do ego. Acreditando que absorveu, que ela absorveu nada. Ela apenas repete lá, tentando ajustar o que ela repete. A repetição é a mente. Ela repete querendo absorver alguma coisa que não vai poder absorver. E para fechar isso, eu quero dizer o seguinte, né? Tem uma história de alguém que queria muito encontrar a consciência, aí o monge vai lá e convida essa pessoa para a casa dele para tomar um chá. E nesse tomar um chá, o monge começa a despejar o chá na xícara e começa a transbordar. Aí o sujeito lá agoniado diz, mas mestre, o senhor está transbordando minha xícara. Ele diz, pois é, como é que você vai compreender alguma coisa se você já está com a mente pronta, todos os conceitos prontos? É isso. Você não dá espaço para esse diálogo. Dar espaço para esse diálogo é parte da consciência. Porque enquanto a gente não dá espaço para diálogos, a gente é só narcisista totalitarista. A gente pensa que está conversando com os outros sem estar. E é o lugar que a ciência tem, infelizmente, ocupado. Ela parece que dá espaço, mas não dá espaço para coisa nenhuma. Assim são as ideologias políticas, que não dá espaço para as outras, que não conversam. Assim funciona nas universidades, assim funciona na religião, tudo com identidade e identificação. Então você aí termina criando o quê? Um Deus que é parecido com você, humano. Isso é chamado de idolatria. Qualquer estrutura de pensamentos que você cria é idolatria, porque aquela estrutura vai terminar dominando você e vai impedir que você enxergue o que é a consciência. E para fechar mesmo, um rei vivia num castelo. O castelo era muito bacana, muito bonito, muito escuro, porque era todo fechado. As janelas eram fechadas e era tudo escuro. Um dia um servo, né, que aparece mais aqui como mestre sutil, sugere ao rei que ele abra aquelas janelas para ver como é que funciona lá fora. Quando ele abre, o sol entra. E ele toma um susto, mas depois se encanta porque ele não conhecia o sol. Assim é a mente. É preciso abrir espaço para que o sol da consciência entre. Você pode se espantar no começo, mas depois vem o gostinho da alegria, do êxtase, da felicidade. Pois, gente, é isso.
Agradeço e vamos ficar numa próxima. Vamos continuar. Mas necessariamente, por enquanto, não significa continuar esse passo, né? Eu quero, inclusive, Desculpe, não entendi. ir para Talvez outro eu passo. entenda com outras. Talvez tratar sobre psicanálise iniciática. Então, até mais, gente. Obrigado.